Nós vamos ler as Escrituras aos Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Grande Criador, como sempre dependemos de Ti, por isso sempre estamos à Sua procura, pedindo perdão, misericórdia, ajuda, porque todos nós somos incapazes nesta terra de vencer. Só podemos vencer quando o Senhor está em nós para vencer o mal, vencer a nós mesmos, vencer nossos pensamentos, vencer nossa carne e saber que o Senhor em nós é mais que vencedor. Conceda-nos esta grande oportunidade de meditar na Sua palavra e que possamos tirar um grande proveito desta verdade, aplicar em nossa vida diária, para que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar com vocês um pouco sobre um tópico da mensagem do irmão Branham. Nunca entregou o seu mistério totalmente. Está registrado aqui em Cristo Mistério de Deus Revelado. Vamos aproveitar um tempinho para nós pensarmos nisto. Quando a gente recebe sempre alguma coisa das pessoas que elas tentam ajudar ou criticar, elas de toda maneira nos servem, sabe? Aquilo é bom para nós. É um e-mail que nós recebemos e as pessoas talvez tenham entendimento de alguma coisa da mensagem, mas não tem sido despertado. Preste atenção, é simples. A pessoa comunicando conosco: amados irmãos, uma criança quando vai à escola, primeiro aprende o A, I, O, U, e depois o abecedário, e mais tarde também álgebra. Num campo espiritual, também a mesma coisa. Como as pessoas saberão do novo nome, o trono, os selos, enquanto que nem o batismo correto conhecem, nem o profeta enviado não conhecem, e nem sabem quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Vê? Deus vos abençoe. Eu tomo essas coisas que são simples assim para formar uma mensagem. E a pessoa, ela tem um entendimento, e aquele entendimento dela é o entendimento ainda do A, E, I, O, U. Ela está com aquele entendimento lá de trás e que não pode perceber
o que Deus já fez nesse espaço de tempo aqui no Brasil. A mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou foi exatamente este AIOU. É o primeiro passo que a pessoa deveria ter aprendido. Como dizer que o povo não sabe que o batismo em nome de Jesus Cristo tem sido pregado há 46 anos, certo? É muita coisa que tem sido pregado o batismo em nome de Jesus Cristo no Brasil. Então, como que não conhece? Como que eles não sabem que Deus mandou um profeta, se já faz mais de 40 anos que nós pregamos, os pregadores pregam no Brasil, mais de 40 anos que Deus mandou um profeta. Quer dizer, quem manda um e-mail assim, não percebeu nem a mensagem que eles têm. Que a mensagem que eles têm, eles aprenderam exatamente sobre Pai, Filho e Espírito Santo, aprenderam sobre o batismo, aprenderam sobre o envio de um profeta. Deus mandou um profeta. Agora, ele está dizendo que as pessoas não conhecem. Agora, eu quero dizer para elas, sempre eles estão nos ouvindo, né? Que as pessoas conhecem. O povo do Brasil conhece sobre o batismo em nome de Jesus Cristo desde 1970, 71, 72. Antes a mensagem já estava no Brasil, mas quando foi divulgada mesmo foi por volta de 72. O povo conheceu tanto que os assembleanos blasfemaram, os crentes das igrejas tudo blasfemaram e tiraram o programa do pastor Joaquim. Eles conheceram tanto a mensagem lá atrás e eles não percebem. Aí está dizendo que o que nós pregamos hoje, como as pessoas vão saber dos selos, ainda bem que ele entende que os selos é álgebra, que os selos não é AIOU, que ele saiu do trono é álgebra. Ainda bem que ele entende disto. E que o novo nome é álgebra. E é isso mesmo. A pessoa teria que estar formada no seminário de Deus. Isso daqui. Porque tem gente que vai na primeira série, mas depois vai fazer uma conta e tem que contar nos dedos. Né? Tem outros que são mais alertos. Eles sabem de cor aquilo. Consegue. E outros dependem só de uma maquininha. Então, quando você tem o conhecimento, a revelação de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e seu nome é Jesus Cristo, isso é pregado no Brasil desde 72. Claro, estourado aqui no Brasil. Então, eles não deveriam estar preocupados com isso. Eles estão achando que o povo não conhece ainda. Como não conhece, quem tinha que conhecer já conheceu. Se você esperar todos os luteranos aceitar essa mensagem do profeta, todos os wesleyanos, todos os pentecostais crerem na mensagem do profeta, você vai ficar para trás, que eles não vão crer não. Já passou o tempo deles. Agora, o povo que creu na mensagem do profeta, é este povo agora que precisa escutar a álgebra. Eles precisam entender da matemática, eles estão precisando entender o que é HAM. E para isso você já tem que ter passado o EIOU. Mas tem hora que a gente vê, uma pessoa chega no início na igreja, vem da católica, vem do trinitarianismo, vem para a mensagem, chega e escuta a terceira etapa e já entende. Isso é eleição. Outros já fazem 50 anos, 40 anos que eles estão com a mensagem na mão e achando que o povo não sabe ainda a EIOU. Então eu quero dizer a esta pessoa que ela não teve coragem de colocar o nome, mas eu quero dizer que vocês já sabem a EIOU, você já sabe o abecedário, tudo direitinho. Você já sabe que HM faz parte do abecedário de Deus. Isso vocês sabem. Crê é diferente, não crê, mas que vocês sabem que
está no abecedário de Deus, H-A-M, que faz parte do novo nome. Irmão Brandes faz parte do nome, mas você tem que saber que ele não podia esclarecer. Então, isso tudo é um mistério. Por isso, eu gostei dessa expressão do irmão Brana, que o irmão Brana, como um profeta do dia, ele sabia se podia soltar todos os mistérios ou não. Ele era o profeta. Agora, o que o irmão Brana mostra para nós é que não podia. Certo? Não podia. Ele está dizendo aqui, ó, nunca entregou o seu mistério totalmente. Cristo, mistério de Deus revelado, 204, 205. Eu vou ler aqui para vocês, para nós acompanharmos isto um pouco, para que as pessoas possam saber que hoje é tempo de você ter desenvolvido. As pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 anos no AEIOU, elas não estão bem. Tem que se levar o psicólogo, psiquiatra, seja ela quem for, tem que levar lá, porque não passa de ano, está sempre na escola. Você já deve ter conhecido alguém que vai lá, não passa daquilo. Vai 3, 4 anos, não passa, só reprova no final do ano. Então, aquela pessoa, aquela criança, está precisando de medicamentos, de uma consulta com um psiquiatra, para poder ver se desenvolve. Ela precisa disto. E muitas vezes o crente está precisando disto, porque ele faz 40 anos que a mensagem é pregada no Brasil, mais de 40 anos que ela é pregada. Desde 1972, 44 anos, vamos colocar aí. E as pessoas ainda não sabem o novo nome. Você não pode ensinar essas coisas. Bom, vocês já aprenderam dentro de 40 anos, já deve ter aprendido, senão vocês têm que ser levados mesmo a algum psicólogo espiritual, algum psiquiatra espiritual, para poder conversar com vocês, para ver onde está a falha. E você vai ver que a falha vai estar lá atrás, quando você começou. Tem pessoas que têm a falha, a criança está aqui com dificuldade, mas ela vem lá da gestação. Vem de problema do pai, da mãe, e vem lá de trás. De quando começa a gestação, a criança ela já começa com retardo. E aquilo é difícil. Precisa de se entender que há necessidade de medicamentos, de médicos para esse fim, que é o natural. Agora, a parte espiritual, você tem que saber que precisa de pregadores que não estejam também com a mesma deficiência que a pessoa está. Se você for no médico que tem a mesma deficiência sua, não vai adiantar nada. Você tem que ter um que tenha experiência, que ele já passou por tudo isso, ele já venceu, ele já formou, e a vida dele condiz. Estou falando tanto de médicos como estou falando de pregadores. Que muitas vezes o pregador não pode levar as pessoas ao patamar da álgebra, porque ele ainda está aprendendo o abecedário. Mas nós, não que somos melhores, estou falando pelo tempo. Gente, 40 anos na mensagem. E achar que não pode falar novo nome, abertura dos selos, o Cordeiro saiu do trono. 40 anos na mensagem, filhos. Se não pode, você está retardado. A sua fé é retardada, a sua fé é doente. Você não tem a fé que deveria ter, por isso não pode ter a fé de rapto. Como vai ter a fé de rapto se o indivíduo ainda está no abecedário? Ainda não passou para a álgebra. Os selos é álgebra. Revelação de selos, trovões, novo nome, é álgebra. É um ensinamento de faculdade espiritual. Você tem que estar neste grau espiritual para poder entender. Agora, você pega uma pessoa de primário e já leva para a faculdade, não vai funcionar. Ainda tem
um meio de estudo ali para ela chegar lá. Você tem que levá-la gradativamente. É isso que Deus tem feito conosco. Deus nos tratou como criança, lá em 1970, e começou a ensinar o nome do Pai. É como o seu filho. Você pergunta para ele, qual é o nome do pai, filho? E ele não sabe falar, pai. Pega para o seu filho, começa do natural. Qual é o nome do papai? Pai. Não, você tem que ter ensinado ele. Por mais que você chama pai, mas você tem o nome de Antônio, José, Pedro, Manuel, Sebastião e assim por diante. Então, ensina a criança. Por isso nós aprendemos lá atrás, veio esse ensinamento do A, E, I, O, U. Qual o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo? Aí nós aprendemos, é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de um nome, que é Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos isso. Aí você pode passar para a segunda etapa. Você já pode aprender mais. Você pode, estudando, você vai chegar a compreender pela revelação por que cremos no novo nome. Porque os selos foram abertos. Estamos pregando selos abertos agora, mas o irmão Branham pregou em 1963. 53 anos atrás, foi pregado a revelação dos 7 selos. 53 anos atrás. Isso foi na América do Norte. Mas depois, quando veio para o Brasil, em 1971, 72, então foi ensinado. Eu sei que alguém me ouve, foi em 1960, assim, antes de 60, só que o povo não conheceu quando essa mensagem chegou. O povo não conheceu, não abalou o Brasil. A mensagem que abalou o Brasil, que evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Você sabe que essa mensagem, ao pegar as nações aqui por perto do Brasil, mas pegou as nações da língua portuguesa também, na primeira e segunda etapa, que pertence à África, Portugal, África. Ela alcançou essas regiões. E os eleitos têm conhecido o profeta, os eleitos têm conhecido a deidade, os eleitos têm conhecido o batismo em nome de Jesus Cristo, os eleitos têm recebido esta palavra. Agora, o que eles estão precisando é desenvolver. Você tem que fazer mais algum estudo espiritual. Você tem que desenvolver. E para desenvolver, isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa crânio. Não, você tem que ser simplesmente um filho de Deus, uma filha de Deus. Um eleito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vem na igreja, ainda que a gente não é um professor, mas o Espírito Santo é o professor. E o Espírito Santo tem que falar através de um mortal. Então, se não tem outro aqui, a gente está falando que o Espírito Santo já orientou. Então, não temos que ficar repetindo o A, E, I, O, U. Já pensou bem, você está lá na faculdade e agora o mestre chega perto de você e diz, A, E, parado. Está com um problema. Se você está na faculdade, você não vai ter que ficar Você lembra quando você era criança, quando estava estudando? Que a dificuldade para falar. Faz aí o A. Faz. Aí não sabia fazer. Faz uma bolinha, põe uma perninha. Foi isso que eu aprendi no meu tempo. Certo? Não é fácil. Mas agora você já está na faculdade. Já pensou bem um mestre chegar, que agora é um pastor, chegar e falar para você, fala assim, A, E, I. Não, isso daí eu já sei de cor. Eu estou procurando conhecer coisas mais profundas. É isso que vocês têm que entender, que o eleito não está no tempo de ficar aprendendo sobre batismo, sobre unidade de Deus, que é muito bom, porque isso daí são os primeiros rudimentos, diz Paulo. É os rudimentos da doutrina de Cristo, quando você vai aprender essas coisas, a doutrina da igreja.
batismo em nome de Jesus Cristo, Deus mandou um profeta, Deus é um. Isso é rudimento, são as primeiras doutrinas do Evangelho de Cristo. Mas nós não estamos mais nessas doutrinas. Nós podemos falar sobre elas, mas temos que ver que nós precisamos de aprender mais nesse estudo da Bíblia, que a revelação, o grande mestre, o Espírito Santo, através de William Branham, trouxe para nós em 1963 as revelações contidas nos 7 selos. Então, hoje, o que precisa é de pastores que passem de ano. O problema é que nós estamos numa turma de pastores reprovados. É reprovado, não passa da primeira etapa, não passa da segunda etapa. E é 10 anos na primeira etapa, 20 anos na segunda etapa, e não passa para a terceira. E quando alguns passam para a terceira, eles não aprendem completamente, eles dizem, estamos na terceira etapa, você pergunta para ele, qual o novo nome? Ele diz, não sabemos. Isso é mistério. Quer dizer, ele não aprendeu foi nada, nem mestre ele teve para ensinar. O Espírito Santo, quando te ensina, ele ensina o que no dia você deve aprender. No tempo de Paulo não podia pregar o que eu estou pregando. No tempo de Moisés não podia pregar o que Jesus pregou. No tempo de Branham, você tem que entender o tempo de Branham e o tempo de Jesus. Jesus não podia pregar o tempo de Branham. O tempo de Jesus era a vinda do Filho, que era Deus feito carne. Um Filho se nos deu. Aquela era a vinda, a primeira vinda. O tempo de William Branham é a segunda vinda. A primeira vinda do Filho do Homem, Cristo. A segunda vinda do Filho do Homem, Cristo, outra vez, só que em outro homem. Nós temos aprendido, o povo que lê a mensagem tem que ter aprendido isto. Deus só mudou de corpo, ele só muda de corpo, Deus é morfe, é Deus trocando de corpo. Então, ele teve o corpo chamado Jesus e agora, 2000 anos depois, ele teve um corpo chamado Branham. O mesmo Espírito Santo que habitou no corpo chamado Jesus é o mesmo Espírito Santo que habitou no corpo chamado Branham. O mesmo Espírito Santo que habitou no corpo de Jesus, e ele foi o Filho do Homem, naquele dia, ao nascer do sol, lá no leste, é o mesmo Espírito Santo que habitou em William Branham, que foi o ministério do Filho do Homem, William Branham. Alguém diz, mas o William Branham não é o Filho do Homem. Você sabe muito bem que ele não é. O Filho do Homem é o ministério que está no homem. Filho do Homem é o ministério que está no homem. E o ministério que estava no homem, chamado Branham, era o ministério do Filho do Homem. O ministério que estava em Jesus era o ministério do Filho do Homem. É somente entender que é Filho do Homem porque é o ministério de Deus num homem. O ministério de Deus em Jesus, Jesus era um homem. Você vai ver na Bíblia, ele era um homem. Por que que eles não creram nele? Por que que eles jogavam pedra nele? Por que discutiam com ele? Porque ele era um homem. Ele diz, você sendo um homem, quer fazer a si mesmo Deus. Ele era um homem. As pessoas não percebiam, porque olhavam por fora. Ele era um homem, mas eles não percebiam que ele era Deus. Eles olhavam em Branham, eles viam, era um homem, mas eles não percebiam que era Deus em carne também. A mesma coisa. E se falar de nós aqui agora, desse povo do último dia, a noiva, que a mensagem também vem para materializar-se, encarnar nas pessoas, então você chega a ser um Deus na terra. Ele diz, mas não pode. Um Deus na terra, mortal. Porque eles tinham dificuldade de ver Jesus? Porque eles sentiam dor. Ele tinha problema, tinha suas dificuldades. Um dia parou e pôs a mão na cabeça, diz a história, porque lhe doía a cabeça. Ele dizia assim, tenho fome, tenho sede. Era um homem, eles não podiam ver. Mas ao mesmo tempo ele dizia, para tempestade, para a onda do mar,
e tudo parava. Era Deus. Você vê, ele era um homem chorando no túmulo de Lázaro. Mas a hora que ele olhou para dentro daquele túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto foi ressuscitado. O defunto viveu. O homem morto com 4 dias viveu. E Jesus só disse para eles: desatai-o e deixai-o ir. Eles amarravam a cabeça, como até no meu tempo lá atrás, vocês lembram disso aí, que amarrava o defunto assim. Hoje não, hoje passa uma cola na boca dele e pronto, já não tem problema mais, né? De abrir a boca. Eles fazem de tudo. Hoje eles quebram até o defunto, você nem percebe. O defunto torto fica certo no caixão. E hoje eles fazem isso daí. Mas lá naquele tempo, amarrava assim, e Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não foi lá desatar o lenço que amarrava a cabeça de Lázaro. Mandou eles desatar. Desatai-o e deixai-o ir. Não era para ele fazer. Tem coisa que você espera que Deus faça, mas é você que tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Você tem que fazer. Deus vai fazer o que você não pode fazer. O que eu não posso fazer, aí Ele vai fazer. Então você tem que glorificar a Deus nessas coisas que são feitas e até nas mensagens que são pregadas, que essas mensagens não podem ser nossa. O ser humano não pode ter a inteligência, a revelação que cada um de nós temos. As pessoas mais simples do nosso meio têm. Então não é o ser humano, é Deus. Deus no ser humano, Deus nas pessoas, dando entendimento, como as pessoas têm entendimento na ciência, os grandes cientistas, eles têm entendimento na ciência para descobrir tantas coisas, vacina para nos ajudar em tantas oportunidades, assim Deus tem dado a ciência espiritual para cada pregador no seu dia, que tem a direção de Deus, Deus vem e faz daquela mensagem uma mensagem científica espiritual. E aquilo supera o que o povo vê no dia. Como as pessoas deviam aprender. E elas têm dificuldade, porque falta eleição. O povo tem dificuldade de crer. Lá em 1972, o povo tinha dificuldade. Eu mesmo comecei com dificuldade para crer nessa mensagem. Mas ouvi um pouco e falei: não, isso é Deus. Isso é verdade. Mas eu já cria, eu já era pastor. Não importa, Fábio, vou começar tudo de novo. Este é o segredo dos que triunfam. É começar tudo de novo. Eu tenho 50 anos de crente. Larga ele para trás, começa de novo. Paulo também tinha. Ele dizia: eu considero tudo que eu aprendi como esterco para eu aprender a Cristo somente. Ele estava jogando fora tudo aquele tempo de Gamaliel. Você pensa que aquilo era bom para o mestre Gamaliel, o qual Paulo aprendeu sentado a seus pés? Não era bom para Gamaliel, que era o mestre, ouvir um de seus alunos dizer: tudo que eu aprendi, eu considero como esterco, para poder aprender a Cristo somente. Gamaliel devia pensar: mas que coisa, que Paulo ingrato. Mas Gamaliel também chegou a ter o entendimento de Deus naquele tempo. É bom isso daí. As pessoas precisavam ter esse entendimento que não somos nós. Isso é a palavra do dia. Você quer ver? Presta atenção. 203, Cristo, o mistério de Deus revelado. Vou ler coisa para vocês que foram pregadas 53 anos atrás. Então, é coisa que nós já deveríamos ter aprendido. Não podemos ficar no ABC. Nós temos que chegar à matemática, a conhecimentos de coisas mais profundas. E nós temos aqui na própria mensagem do profeta, Deus repreendendo as pessoas. Olha, 298, o 7º selo. Uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Quer dizer, o Espírito Santo falando para o irmão Brana. Você não pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Você não adianta esperar coisas de um bebê. Você tem que esperar ele chorar.
Não pode esperar outra coisa. Do bebê você tem que esperar ele chorar. Para saber das coisas, tem que esperar chorar. Agora, aprender álgebra, o bebê não pode. Ele tem um tempo de nascimento, de crescimento. Aí a gente vai para a escola lá com 6 anos, naquele tempo nosso, ia com 7 anos. Agora as mães já se vê livre mais das crianças, desde cedo, parece que com 5 anos já está indo também. As crianças já estão indo para a infância e aprendendo desde pequenininho. E aí a mãe fica mais sossegada em casa. E o filho não tem uma oportunidade de aprender mais aquele espaço de tempo, aquele período com a mãe. Tem que aprender com professoras, com professores. Mas teria o tempo certo dos seus 6, 7 anos que vai para a escola, aí você já está com a mente chegando ao lugar de começar a aprender. Aí já pode estudar, seria melhor. Mas hoje, por causa da própria lei e muitas vezes da necessidade das próprias mães de trabalhar, já leva as crianças a estudarem mais cedo. E quantas eles estão preocupados com meninos que de 15 anos não podem trabalhar, 14 anos não podem trabalhar, só com 16 anos pode trabalhar. Quer dizer, eles estão querendo dar adolescência para esses meninos. Eles são os adolescentes. Além deles aprenderem as coisas da adolescência, do estudo, eles deveriam estar no trabalho, mas eles estão querendo primar mais pela adolescência dele. Ele não pode trabalhar. Então, quando ele não pode trabalhar, ele enche a cabeça de porcariada que ele tem hoje, de ficar parado em casa o dia inteiro no computador, e no celular e tanta coisa que eles têm de perversão desde pequeno. E o menino já pede para o pai. De primeiro esperava ser moça, para ter um celular. Hoje não. Hoje o menino novinho já pede para o pai um celular. É novinho. Vou falar 7 anos, até antes ele já pede um celular para o pai. Porque ele sabe que isso é da era dele, é do tempo dele. Toda a atenção dele vai ser voltada para aquele aparelho. Eles não têm atenção mais voltada para um brinquedo. Tem só para esse aparelho, pernicioso, porque eles não sabem usar aquilo. Daqui a pouco só vão aprender o que não presta, porque já começa desde pequeno. E quantos que já com seus 10 anos já está exigindo internet no seu telefone, porque quer fazer de tudo. E vai tendo necessidade, por causa dos estudos, dizer, nós precisamos para isso, para aquilo, e a perversão vai entrando, e a criança não teve o tempo de infância dela também proveitosa, como nós tivemos lá atrás. Eles não têm o seu tempo de infância inocente, como nós tivemos lá atrás. Hoje eles têm um tempo de infância, mas não inocente mais. Esse é o problema deles hoje. Então, vamos prosseguir aqui, para vocês verem o que o irmão Brana está ensinando. Porque bebês pentecostais, você não pode ensinar selos, trovões, Cordeiro Saiu do Trono, novo nome. Diz a voz para o irmão Brana. Mas quem eram os bebês pentecostais? Era o povo que não cria no irmão Brana. Irmão Brana não era pentecostal, o irmão Brana mesmo disse que ele não era pentecostal. Ele saiu da era pentecostal para pregar a mensagem que ele pregou. Ele passou pelo Pentecostes, como eu passei, e muitos de vocês passaram por igrejas pentecostais, que são igrejas que só desenvolvem cura divina e dons de língua. Eles não desenvolvem mais. Eles dizem, cadê o dom de ciência? Eles não têm aquela ciência da palavra, do conhecimento do próprio Espírito Santo, que tem 9 dons relatados em 1 Coríntios 12. Você vai encontrar 9 dons. Eles pegaram só o penúltimo. Falar línguas estranhas. E não, aí interpretar não. E é dom do Espírito Santo. Então é para ver que eles têm tomado certos dons do Espírito Santo, mas não têm recebido o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai distribuir para você todos os 9 dons dentro da sua vida espiritual. Amém.
Certo? Então, hoje a igreja, não vive mais no período pentecostal. Por isso tem muita gente da mensagem querendo voltar ao Pentecoste. Eles estão querendo aquela fama pentecostal, aqueles pulos e gritos pentecostais, aquelas línguas estranhas pentecostais que nós tivemos. Eu tive isto em 1965 em diante. É que eu tive essas línguas estranhas, pentecostais. Isso foi lá atrás, eu já tive isso. Deus está te dando uma mensagem maior. Deus está te dando uma revelação. Agora, o Espírito Santo já está falando claro para você. A primeira e segunda etapa, o Espírito Santo não clareou para a igreja. Foi como o povo pentecostal que aprendeu uma parte. Eu aprendi com o Espírito Santo, mas só uma parte. Primeira e segunda etapa, eles aprenderam, só uma parte. Mas Deus tinha muito mais do que isso. Deus tinha toda a palavra para revelar. A terceira etapa, o Espírito Santo é o mestre, que o próprio Jesus Cristo diz, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Por que o Espírito Santo não podia ensinar lá atrás? Não era tempo. Volto aqui a essa meditação. Nunca entregou o seu mistério totalmente. Você pega uma criança, você não pode dar o mistério que carregamos como jovem para uma criança de 7, 8, 10 anos. Você não pode. Aquele mistério que você já tem de 20 anos de convívio na terra, que você sabe, são coisas que não se fala perto de crianças. Por quê? Não pode ser dado. Ela tem que chegar a desenvolver até poder ouvir aquilo. É isso que Deus fez com a igreja. Ele nunca entregou o seu mistério totalmente. Ele vem entregando no tempo de Jesus uma parte. Ele disse que faria isso no final dos dias. A última parte. Ele faria, o próprio Jesus diz, quando acontecer aqueles dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, ele, que foi manifestado lá atrás, 2000 anos, ele diz, o Filho do Homem estará na terra outra vez. Foi isso que aconteceu. No tempo de Jesus, o ministério do Filho do Homem estava na terra. E Jesus falou em São Lucas 17, 26 a 30, que isso aconteceria nos últimos dias. Nos últimos dias foi no tempo do irmão Brana, quando Deus veio outra vez numa carne humana. Agora, eu quero que você entenda isso. Nem com o irmão Brana, Deus não pôde entregar todo o mistério. Certo? Está escrito aqui, nunca entregou o seu mistério totalmente. Foi por isso que o irmão Brana diz assim, ele não pôde revelar o sétimo selo. Sobre a terceira puxada, ele diz, isto acontecerá na terceira puxada. Outra coisa que ele diz aqui, ó, que nem podia ficar sabendo, 290 do sétimo selo. A terceira puxada, vocês recordam disso? A congregação diz amém. Ele disse, você tem tido tantos personificadores nisto, no que você tentou explicar, mas disse, nem mesmo tente isto. Vocês recordam? Quantos se lembram daquela visão? Amém. Ora, está por toda parte, está nas fitas e em todos os lugares. Isto aconteceu cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Foi há 7 anos atrás, disse, não tente explicar isto. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali. Não tente explicar isso. Agora as pessoas pensam, nós vamos esperar que o irmão Brana, Deus vai encontrar ele ali. Ali na terceira puxada foi a abertura dos selos. Aí Deus encontrou o irmão Brana ali. Quando o irmão Brana pregou os ungidos dos últimos dias, 262, aí ele diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. É o cumprimento disto. Só que ele não podia esclarecer nos seus dias. Está escrito aqui, não tente explicar isto. Isto faz parte do que eu estou lendo aqui, ó. Nunca entregou o seu mistério totalmente. Não tente explicar isso. O que o irmão Brana não podia explicar do novo nome, do 7º selo, que o irmão Brana não podia explicar, do dia e hora, que o irmão Brana não podia explicar,
Isto estava já esquematizado por Deus. O ministério da noiva no último dia esclareceria isto. Por isso Deus diz para ele: não diga a ninguém, nem tente explicar isto. Por isso você vai procurar, irmão Branham, não fala, o novo nome é Branham. Não, mas por que você fala? É porque nós, já é nosso tempo. Ele não podia falar, certo? No seu tempo, ele não podia falar. Ele nunca explicou todo o seu mistério totalmente aquele dia. Nem nos dias de Paulo, nem nos dias de Jesus, nem nos dias de Branham. Agora, você pega mais dias da noiva. Pergunta para você mesmo: quem sou eu para saber o que o povo da América do Norte não soube? Quem sou eu? Mas a América do Norte também devia ser humilde e perguntar: quem sou eu para saber o que Lutero não soube? O que Wesley não soube? O que os pentecostais, que tiveram um grande avivamento espiritual, não souberam? Quem sou eu? Eles eram o povo do dia para saber aquilo que o irmão Branham pregou. Nós estamos vivendo em dias diferentes, maravilhosamente diferentes, porque é dias que nós podemos conhecer o que o irmão Branham não podia explicar. Nós podemos explicar hoje, e está na própria mensagem. Irmão Branham deixou pregado sem que ele esclarecesse aquilo, mas deixou. Por isso nós encontramos esta mensagem para poder explicar para as pessoas. E diz: por que ele não disse que o novo nome é Branham? Mas por que é que ele disse? Que você sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição, pronto. Ele já estava dando uma dica. Alguém vai pregar isto. Ele não pode falar do novo nome, mas ele pode dizer: HM faz parte do nome de Deus. Ele sabia que ia chegar alguém no final que ia examinar que HM não faz parte de Jesus, nem no grego, nem no latim e nem no hebraico. HM não faz parte. E o irmão Branham diz: HM faz parte do nome de Deus. E ele sabia, o Espírito Santo sabia, não pode entregar todo esse mistério totalmente na América do Norte. Mas vai chegar um tempo que alguém vai ver isto. E é isso daí que nós podemos ver. A igreja vê isto hoje. Naquele dia não podia entregar totalmente. O nosso tempo é muito melhor. Eu já pensei que eu devia ter, se eu vivesse no tempo do irmão Branham, seria muito bom. Mas logo eu penso: mas o meu dia é melhor que o dele ainda. O irmão Branham pensou: se eu vivesse no tempo da igreja primitiva, que maravilha. Aí quando vem a revelação, ele diz: olha, você pode pensar que viver lá atrás seria muito bom, mas hoje é muito melhor. Eu posso pensar que viver no tempo do irmão Branham nos Estados Unidos, para conhecer segredos dos corações, ver o que o homem faz, o que muitos falsos estão por aí tentando fazer. Irmão Branham fazia certo, com o espírito certo, sabia com quem a pessoa tinha até consultado, o nome da pessoa, o médico da pessoa, ele sabia tudo, irmão Branham sabia tudo. Aquilo era o Espírito Santo. Era bom viver naquele tempo, mas naquele tempo do irmão Branham não sabia o que nós sabemos hoje. E agora não é por ser americano, vocês veem, que o americano não soube. Agora é porque você tem a revelação da palavra e a mensagem chegou até você. Hoje nós podemos saber o mistério completamente. Irmão, pensa nisso. Jesus não podia falar o mistério completamente, que ele mesmo diz em São João. Ele diz: muitas coisas eu vou deixar de falar para vocês, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar isso para vocês. Irmão Branham veio e diz: isso eu não posso falar, Deus diz para mim não dizer para ninguém. Mas quando chegar o tempo da noiva, ela saberá. Todo segredo, todo mistério, ela saberá. É o tempo que nós vivemos, graças a Deus, pelo tempo que a gente vive hoje. Amém? Isso daqui é muito bom. E o meu tempo vai acabando. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles somente sabiam que eles eram guiados pelo Espírito para fazerem algo. Agora, retendo isso nos últimos dias para a grande revelação.
Eu quero te dizer que quando eu comecei a pregar essa mensagem no ano 2000, eu também não sabia o que eu estava pregando. Que ia causar um problema, divisão por todo lado, e que eles iam me taxar como louco, e que eu batia a cabeça, por isso que eu prego essas coisas. Eles deveriam bater a cabeça do jeito que eu bati, para poder pregar o que eu prego. Certo? Se é isto a questão, deveriam fazer isto. Mas eles não puderam ver essas coisas. Porém, expressando isso, expressou a si mesmo em Moisés, e Davi, José, Elias, e assim por diante até o fim. Nós poderíamos tomar cada um desses profetas, expor suas vidas e mostrar que representaram Jesus Cristo perfeitamente, exatamente, todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Nunca. Ele nunca entregou para José totalmente, para Davi totalmente, para Jesus totalmente. Nunca entregou. Nos dias do Espírito Santo, que desceu no Pentecostes, não entregou totalmente. Nos dias de Brana, não entregou totalmente. Bom, hoje eles podem chamar nós de doido mesmo. Mas nesses dias, ele tem entregado o seu mistério totalmente. Nesse dia, ele tem entregado. Não é questão de nós sabermos alguma coisa, não. É o tempo, ele não pode entregar fora do tempo. No tempo do irmão Brana, pentecostais eram bebês. Hoje, pentecostais já está com a cabeça branca. Já não são bebês mais. Deveriam aprender, mas não aprendem. Não aprendem porque passou da idade também. Não aprendem. Quando é bebê, não aprende. Você tem que ter a idade do aprendizado. Bebê não aprende. Não tem jeito de você fazer um bebê aprender. Tem que ir ensinando ele. Fala, papai, mamãe. Vai devagarzinho, você vai ensinando para ele poder aprender. Mas vai ter o tempo do aprendizado dele. Ele vai para a escola, é o tempo do aprendizado dele. Assim, nós deveríamos encontrar que o tempo do nosso aprendizado é agora no tempo de João, no tempo da noiva. Esse é o tempo de Apocalipse 10, verso 8 a 11. João, vai ao anjo, toma dele o livrinho. O que adianta se João fosse tomar o livrinho que não tivesse na mão de um homem? Irmão Brana não podia tomar o livrinho que estava na mão de Deus. Quem podia tomar o livrinho que estava na mão de Deus era o Cordeiro, só o Cordeiro. Mas quem podia tomar o livrinho agora da mão do anjo forte, que desceu com o livrinho aberto, era o sétimo anjo, só ele podia tomar. Mas quem pode comer o livro é só João. Apocalipse 10, 8 a 11, vai, toma o livro e come. Toma o livro dele e come, toma o livro, quer dizer, pega a mensagem, toma toda a mensagem de William Branham, todos os selos revelados, todos os trovões revelados, coma isso e passa a explicar para as pessoas. Este é o nosso ministério nesse dia final. Nunca entregando o seu segredo totalmente, esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu. E você vê, eu prego que foi revelado todo o mistério no tempo do irmão Branham. Deus revelou, mas não pôde entregar todo o mistério. Deus falou para ele, não diga a ninguém. É isso que você tem que entender. Deus revelou, mas não pôde entregar. Agora não, agora Deus falou para João, come o livrinho e profetize a povos, reis, nações e línguas. É todo mundo agora. Irmão Branham não era para todo mundo. Ele era o pregador que pregava para todo mundo, mas esse ministério de comer o livrinho e dar para todo mundo não era do irmão Branham. Irmão Branham era o que pegava o livrinho e revelava para todo mundo. Mas depois, para comer esta revelação e entregar para povos, reis, nações e línguas, está escrito na Bíblia, João. Irmão Branham de João é o que representa a noiva. O que falta nos pregadores é entender isto, que tem um representante da noiva. Vocês têm que encontrar, qualquer dia vocês devem encontrar ou João ou a besta, você deve encontrar. Um dos dois, ou João ou a besta. Se você não encontra o João, a besta você vai encontrar qualquer dia. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui. Esperando que ele seja inteiramente compreendido. Veja, antes que ele pudesse expressá-lo, e se ele dissesse a coisa toda.
Por isso eu li esse versículo aqui, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério que foi manifesto nos dias de Paulo não podia ser revelado totalmente. Vocês podem ver aqui, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, Paulo não podia saber o que o sétimo anjo soube. A América não pode saber o que o Brasil sabe da mensagem. A América não pôde saber, tem que entender isso. É passado. A América não pôde saber. Não é tempo dela hoje. Hoje é nosso tempo. O irmão Branco podia falar, Lutero não pôde saber, o Wesley não pôde saber, porque aquilo era o tempo deles lá atrás, esse era o tempo de Brana. Agora eu digo, a América do Norte não pôde saber dos selos, dos trovões, e foi revelado lá. Foi pregado lá em Jeffersonville, Indiana, no tabernáculo Brana. Eu não sei por que a gente colocou o tabernáculo Brana aqui também. Entende? Não é questão de falar, vou copiar, não. Colocamos tabernáculo, ficamos como tabernáculo 20 anos, mais de 20 anos. E aí depois, vamos completar, Brana. Tabernáculo Brana. Sem saber que esta mensagem, que a revelação dos selos saiu no tabernáculo Brana em Jeffersonville, e a revelação que foi entregue totalmente agora, que é no tempo do irmão Brana, a terceira etapa, Deus disse para ele, não diga a ninguém, não tente. Deus ainda disse para ele, nem tente dizer isso daí. Mas quando chega aqui no nosso tempo, o Espírito Santo diz, agora você fala, come esse livrinho e fala a povos, reis, nações e línguas. Amém? Olha, esse aqui é muito bom, mas fica só nessas palavras, porque a Bíblia inteira está escrita em mistério. Cristo, mistério de Deus revelado, 204. Qualquer dia a gente completa mais um pouco disso daqui. Eu creio que isto é o suficiente para nós hoje, que não somos mais bebês pentecostais. Bebês pentecostais foi no tempo do irmão Brana. Nós aqui não somos bebês pentecostais. É tempo de aprender isso. Não pode ensinar aos bebês pentecostais, porque bebês pentecostais falam numa língua que os outros não entendem. Já viu o bebê pentecostal? Você vê falando em língua, você está entendendo? Não. Então é que nem o choro do bebê. Você tem que falar palavras que os outros entendem. Aí vem a revelação. Eu creio no dom de línguas, dom de língua estranha. Eu creio, mas não é o tempo de você usar os dons quando o doador está te revelando toda a palavra. É tempo de você absorver esta palavra e dizer, eu creio nesta palavra. Amém? Então, terminando, quero dizer para essa pessoa que mandou este e-mail, se você não pôde aprender com isto, filho, você nunca vai aprender. Isso vai mostrar que você é um bebê pentecostal. Porque batismo e mensagem do profeta, isso daí já foi pregado há mais de 40 anos no Brasil. Nós estamos na hora de ouvir coisas maiores. A revelação da palavra, como o profeta pregou para nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de parar e ouvir a sua palavra nesse dia final. E como o Senhor não podia entregar totalmente o seu mistério nas eras anteriores, o Senhor agora prometeu que nesse dia seria comido o livrinho e seria pregado todo o mistério a povos, reis, nações e línguas, porque não ia comer parte do livrinho, mas o livrinho completamente. Por isso estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É vagão selado com 7 trovões, que foi desmamado das denominações, a quem assim
egoísmo já está no chão. O companheirismo da denominação, a pouca coragem, a falta de fé pra crer na mensagem do jeito que é. É terceira etapa onde Deus escondeu a coluna de fogo se mover. Já dentro da terra foi com Josué e vencemos a guerra por fé. Coré e seu grupo ficou no deserto, mas nós prosseguimos, já estamos perto. Já dentro da vinha comemos por fé as uvas fresquinhas tiradas do pé. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se mover. Já dentro da terra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. A mensagem é que me deu alegria. Deus tem um Josué para nossos dias. Ele vai andando, abrindo caminho, e nós nunca vamos deixá-lo sozinho. É terceira etapa onde Deus escondeu a coluna de fogo se mover. Já dentro da terra foi com Josué